Olá, elementos e elementas, eu sou Otávio Gá, este é o Super 8 e hoje, após uma estreia xoxa nos cinemas, essa nova produção da Pixar foi se recuperando e até que conseguiu um bom desempenho com 487 milhões de dólares nas bilhetérias mundiais. Eu perdi o filme no cinema, mas agora que chegou no Disney Plus, eu fui lá dar uma conferida e senti que eu tinha uns 2 dedinhos de prosa para compartilhar. Mas antes eu queria saber como é que você tá aí em relação ao emprego. Se realizou, tá ganhando bem, fazendo o que gosta? Se a resposta foi sim, parabéns então, sucesso pra você. Mas, se a resposta foi não, você já me viu falando aqui da EBAC, né? Já foi lá dar uma olhadinha assim, como quem não quer nada, nas possibilidades de cursos? Se você tem uma graninha aí pra investir no seu futuro, dá uma olhada lá que tá com desconto e eu ainda vou passar um cupom bacana aqui. São mais de 150 cursos nas áreas de design, programação e data, audiovisual, games, marketing, software, negócios e fashion. São muitos cursos bacanas com gente gabaritada de empresas conceituadas e que te preparam para o mercado de trabalho, tá? Tem cursos profissionalizantes, mas até os livres mesmo têm como objetivo te deixar prontinho para já trampar. Inclusive, para alguns cursos eles dão garantia de emprego na conclusão. E as aulas? Você pode fazer de casa, no seu tempo livre e ainda assim com acompanhamento personalizado. Já que esse é um vídeo sobre um filme de animação, aqui um exemplo de curso bacana. Artista 3D para filmes e séries. Para você dominar as ferramentas e técnicas de modelagem 3D, como os principais softwares do mercado, Blender, ZBrush, Photoshop, Maya e outros tantos. Entrando na página do curso tem toda a ementa para quem é indicado, os benefícios. Ah, mas animar não é muito a sua praia. Tem roteiro também, designer de som, fotografia. Não? Você quer algo numa outra linha completamente diferente? Você pode se tornar cientista de dados, analista de dados, ilustrador, desenvolvedor de software, desenvolvedor de games. Enfim, se tiver a ver com criatividade e tecnologia, é bem provável que você encontre por lá na EBAC. Tá joia, tá show pimpa, tá beleza, mas eu prometi cupom, então segura aí. Super 200. Para além dos descontos que você pode encontrar por lá, que é diferente para cada curso, você ainda vai garantir mais R$200 de desconto com esse meu cupom. Tem link na descrição, no comentário fixado ou nesse QR Code aqui. Eu sei direitinho como o trabalho que remunere bem tá difícil, então se você estiver buscando um primeiro ou um novo emprego, espero de verdade ter te ajudado aí com essa dica para te dar um norte. E se você achar algo bacana por lá, eu torço muito para que você se encontre nessa nova profissão. Bom, então agora vamos lá ver qual é desse filme simpático de hoje. Simbora! O vilão desse filme é um mau elemento? A versão culinária é alimentos? O esporte favorito da protagonista é queimado? Tudo isso e muito mais agora. A folguenta Faísca, ou Amber, planeja suceder o pai na lojinha da família quando ele se aposentar. Porém, depois que ela conhece o aquoso Gota, ou Wade, em meio a um romance proibido, ela começa a repensar o que de fato quer para sua vida. Olha aí, ela mudando de carreira aí. Se ela conhecesse a EBAC, já ia direitinho. Ok, vocês já entenderam. Sabe aquele dito popular? Fulano e cicrano não dão certo porque são como água e fogo. Ou aquele outro que vai na contramão ao dizer os opostos se atraem. Pois bem, essa é a pauta com que Elementos decide brincar em sua trama. Se a gente usa essas alegorias populares para falar sobre questões do cotidiano, essa nova animação da Disney Pixar devolve desse mesmo jeitinho, usando alegorias na literalidade para falar sobre questões reais do cotidiano. O que não é nenhuma novidade no estúdio Pixar, que já nos presenteou com várias reflexões e paralelos sociais em obras leves, coloridas, bem-humoradas e capazes de se comunicar com toda a família. A gente até fica mal acostumado quando surgem obras mais rasinhas como Lightyear ou Carros 2 e 3, em que a ação ou a aventura é que é o foco. Por outro lado, costuma ser um deslumbre conferir essas obras que oferecem sim esse tal a mais. O que é o caso de Elementos? Em partes. Porque assim, de fato, o filme tem esses objetivos de comunicar mais, com múltiplas frentes e cheio de reflexões diluídas na narrativa. Aliás, não é só objetivo como consegue também. Porém, eu não creio que a Pixar tenha alcançado o patamar do deslumbre dessa vez. Pelo menos pra mim. Eu gosto desse a mais que Elementos oferece, acho pertinente e acho que encaixa. Mas pra mim foi na base de sustentação que o meu encantamento não aflorou tão forte assim. A Pixar, mais uma vez, investe naquele tipo de premissa. Como seria o mundo dos brinquedos, emoções, carros, insetos e, desta vez, elementos. Até aí, tudo bem, essa fonte não se esgota tão facilmente e ainda tem muito pano pra manga de várias coisas, sei lá, a vida da poeira, a vida dos eletrodomésticos, vida dos itens de cozinha.
A vida dos órgãos do corpo humano, olha só. Tá, divaguei demais. Agora, no filme em questão, pra preencher esse como seria a vida dos elementos, a historinha escolhida da vez foi um romance água com açúcar entre um improvável jovem casal, tal como acontece numa típica comédia romântica que a gente já viu um cabogilhão de vezes. Os dois não se bicam, mas ao se conhecer, eles percebem que se gostam mais do que imaginavam que poderiam se gostar. Aí passam por momentos divertidos juntos, exibindo uma química invejável, mas por alguma imaturidade da parte de um ou dos dois, não dão certo, mas amadurecem a ponto de perceber que o amor é mais forte para superar qualquer barreira. Você já viu esse filme? Até eu mesmo, não sendo um público fiel de comédias românticas, já vi esse filme. A diferença é que aqui o jovem casal é composto por seres literais de água e fogo inseridos numa atmosfera leve, pura, colorida e livre para todas as idades. E tem também uma outra coisa que difere esses filmes das tais comédias românticas mais rasinhas, é que ele também bebe um pouco da fonte dos romances mais dramáticos, pois além das particularidades mais pessoais que fazem esses dois personagens não darem certo logo de cara, também tem outro fator dificultador. Eles são de mundos diferentes que não se misturam. Uma coisa quase Romeu e Julieta, mas sem aquela constante briga física entre as famílias Montecchio e Capuleto. Pois a desavença entre os povos daqui é definida por uma espécie de guerra fria. Eles são separados, às vezes até segregados, por isso não se bicam. Mas não há uma guerra propriamente, uma briga em vias de fato ou algo do gênero. A verdade é que eles já são assim há tanto tempo que ninguém nem ousa mais questionar. É como se fizesse parte da natureza deles não se misturarem e é isso aí. Então a trama se compõe por situações que mostram como esse impedimento de proximidade aparentemente natural pode sim ser questionado, testado e quebrado. Situações de aventuras e desventuras que foram despertadas a partir de um probleminha mais específico na lojinha da família da Faísca, passam por questões da relação entre a dupla principal e desaguam num problema supostamente maior que traria consequências mais comunitárias. Teoricamente isso é muito bacana, faz uma mistura com várias fórmulas diferentes para criar algo novo, mas na prática, no meu ponto de vista, nem sempre saiu como uma encomenda. A propósito, pra mim, quando o filme cresce demais, é justamente o ponto mais frágil dele, principalmente na forma como o roteiro tentou dar mais importância e validação ao romance, como se precisasse, inserindo a relação do casal em acontecimentos mais drásticos e grandiosos. O que por si só não é um problema também. Titanic é um grande exemplo de que isso dá certo. E salvas as devidas proporções de acerto, Pearl Harbor e Armageddon também se utilizaram dessa ideia satisfatoriamente. Mas o que me deixou meio assim com esse recurso sendo usado aqui em Elementos foi a situação específica que escolheram e a forma como ela foi inserida na trama, que sem meias palavras foi uma forma frouxa e furada. Tô falando da barragem lá, que surge aqui para dispensar a participação de um vilão, mas sem conseguir compensar a falta de um. Não que o filme precisasse de um vilão, mas ao colocar essa ameaça ali, fica uma coisa muito solta. E aí o filme até tenta amarrar isso ao órgão público lá, que fiscaliza as coisas tudo, mas como também não quer atribuir culpa a ninguém, fica uma coisa tão jogada. Quer dizer que a dona de uma lojinha qualquer é prejudicada por uma barragem rompida e isso faz ela se tornar responsável por ajeitar o negócio? O negócio que era responsabilidade justamente da entidade pública que tá cobrando isso, mas que por alguma razão sem razão exigiu que uma civil cuidasse do caso para ter as autuações da loja canceladas. Que conversa furada, que história mal contada, gente. Nesse momento, alguns de vocês podem estar pensando: ah, mas é uma animação, não sei o que, isso aí é bobagem. Eu geralmente concordo com esse tipo de afirmação, mas aqui não me pareceu desse jeito, porque o filme usa paralelos com a vida real o tempo todo, claro, fazendo adaptações para englobar questões próprias dos elementos. É um universo próprio com regras próprias, mas quando mete essa questão de política pública, de fiscalização, de autuação e coisa e tal e coisa e pimba, começa a solicitar as preconcepções que o espectador tem para completar o que não é dito, mas mistura isso um monte de regra arbitrária, frouxa e sem sentido que vai criando e inventando à torta e à direito. Peraí, você quer que eu use as concepções que eu já tenho ou você vai me dar as regras? Né? As duas coisas ao mesmo tempo fica uma coisa que não engrena. Por isso, toda vez que a narrativa abordava a tal barragem lá, a tal entidade pública, para mim o filme caía. Em certos momentos também dá aquela forçadinha para emocionar, o que no meu caso não conseguiu, então ficou aquela tentativa
tentativa meio constrangedora. Chora aí, filho, chora aí. Eu não. Felizmente, esse é só um dos galhos pra onde essa narrativa vai. E essa é uma faceta do filme que fica mais na superfície. Agora, mais profundamente, a obra fez algumas investidas que me pareceram mais acertadas. Me refiro ao fato de que, na minha concepção, Elementos conta a história de uma muçulmana que se apaixona por um estadunidense branco. É isso que a gente vê na tela? Claro que na literalidade não é. Mas fazendo a reversão da alegoria, dá pra gente começar a encontrar esses paralelos sim. A forma como os personagens do Fogo são inseridos nesse universo é o que mais indica esse pensamento. Eles vêm de outro lugar para ganhar vida e tentar se reconstruir financeiramente numa terra supostamente mais abastada de oportunidades. Mas é uma terra estranha, despreparada para receber e indisposta para acolher imigrantes e suas diferenças culturais. Eles que deem um jeito de se adequar e é isso aí. E como eles estão chegando sem muitos recursos, geralmente só sobra para esses povos se reunirem em regiões mais afastadas, formando pequenas comunidades que replicam sua terra natal. Claro que o filme pode estar fazendo um paralelo com outros imigrantes também, latinos, outros asiáticos. Até porque o diretor Peter Sohl tem ascendência asiática também, então... Mas ele não escreveu o roteiro, e aí eu creio com força que a fonte de inspiração principal foram os povos do Oriente Médio mesmo. O que me reforça essa ideia tá num flashback de quando a Faísca tentou visitar a Flor lá, e ela e seu pai foram proibidos por serem considerados perigosos. E qual o perigo? De explosão. E quais são os povos que sofrem com a insinuação de serem terroristas explosivos? Pois é. Curiosamente, sobre essa tal Flor, o filme ainda faz mais um apontamento crítico bem pertinente. Aqueles que discriminaram com a desculpa de estarem preservando a Flor foram justamente os que exploraram tanto o lugar que inutilizaram ele. Tá, mas voltando lá aos paralelos. Tá em detalhes como a trilha sonora com percussões e cordas comuns em composições do Oriente Médio, no capuz que a Faísca usa em público, na reverência que eles fazem se estirando no chão, na forma como ela chama o pai Ashfar, que se não é uma palavra árabe, parece uma palavra árabe, e etc e tal. Além desses paralelos bacanas que fazem a gente terminar a sessão pensando um tiquinho mais, audiovisualmente eu não posso negar que é mais um triunfo da Pixar. Desde os pequenos detalhes sonoros que acompanham o chamuscar dos personagens de fogo, os barulhinhos aquáticos que acompanham os de água, até as composições visuais primorosas que combinam designs encantadores com técnicas caprichadíssimas de animar fluidos, que eu não sei agora, mas ao que me consta costumava ser o terror dos animadores. E personagens formados por um fluido entrando em contato com outros personagens formados por outros fluidos é ainda mais impressionante. Ao que a narrativa comicamente incorpora elementos próprios de cada fluido para brincar também. A personagem de fogo tem um temperamento explosivo, os personagens de água costumam ser muito chorões. Esse é um tipo de coisa que dá um toque especial ao potencial de entretenimento da obra que, aliadas a outras gags leves, faz o passeio ser satisfatoriamente divertido. E digo isso ainda que não tenha terminado a experiência super entusiasmado, mas tá tudo bem, nem sempre dá pra conseguir isso, o que também não quer dizer que a obra seja ruim, fraca ou coisa assim. E na minha opinião tá longe disso. Olhando pro copo, eu diria que ele foi preenchido satisfatoriamente acima da metade, com uma animação tecnicamente ousada e bem sucedida, personagens carismáticos, uma composição de universo bacana, alegorias curiosas com o mundo real e um romance com uma adorável mensagem de quem quer dar um jeito. Tudo isso fez Elementos merecidamente se recuperar nas bilheterias, já que o filme pode até não ser espetacular ou tão memorável assim, mas vale sim a assistida. Até porque eu acredito que a maioria deva gostar bastante do que vai ver aqui. E essa é a minha reação enquanto assisti ao filme. Lembrando que com o meu cupom SUPER200 você garante R$200 de desconto em todos os cursos da EBAC. Se estiver buscando aprendizado nas áreas de criatividade e tecnologia, dá uma conferida nas opções que tem por lá. Link na descrição, no comentário fixado e no QR Code. Valeu! Até a próxima. Ei, ó, como isso seria? Amor resolve tudo. Inclusive, tacar fogo embaixo d'água. Tchau.